tendência normal, com criatividade pra gente conseguir fazer um Reels impulsionar, assim, crescer. E aí o que eu digo de impulsionar, pra deixar muito claro o objetivo, é viralizar mesmo, é alcançar mais gente, né? Organicamente, né? Então, tem algumas questões, tá? Legal. Então, no nosso método lá de conteúdo, a gente chama de categorias. Tem categorias de conteúdo, né? O que tu falou aí de tendência, de notícia, que dá muito aviãozinho, a gente chama de uma categoria de oportunidade. Legal. Né? Que é um tipo de post que, como é que eu consigo mensurar a categoria? Pelo tipo de interação depois das curtidas. Então, eu postei o Casimiro agora há pouco sobre o negócio da Globo, né? Fenômeno de engajamento e tal. É um tipo de post que dá muito aviãozinho, como tu falou. Tu falou 2, 3 vezes, a primeira coisa que tu falou que veio na casquinha do cérebro foi o aviãozinho. Por quê? Porque é um conteúdo de compartilhamento. Vai ter muito comentário, a gente se marcando e aviãozinho. Então, quando tu passa uma informação, ou uma informação mais uma opinião junto às vezes, né? Mas aí depende do time e tal, é um conteúdo de oportunidade. A Folha, por exemplo, a Folha a gente lançou ela em fevereiro de 2021. A gente tinha 30 mil seguidores. Cerca de 1 ano e meio depois, a gente tá com quase 1 milhão. E o primeiro boom que a gente deu de 200, 300k foi na Folha. Que tipo de categoria é? Uma categoria que a gente chama de utilidade. Legal. E a categoria quase que ela dá o propósito do perfil. Né? A Choquei é um perfil de oportunidade. Né? A Copify é um perfil de utilidade também. Então, quando eu vou olhar minhas métricas lá, né, eu olho lá e depois de curtidas, o que mais tem é salvamento. Então, é legal entender o propósito do teu perfil primeiro. Perfeito. E depois do post. Tem uma notícia, vou fazer ela pra ter muito aviãozinho, vou fazer um setar de aviãozinho numa dessas. Tem que pensar no objetivo antes de produzir conteúdo. Exato. Então, por exemplo, vocês são gigantes hoje, por quê? Porque vocês são dos melhores ou os melhores em ensinar Google Analytics e métrica. Né? A Copify cresceu nesse 1 ano e meio assim, de forma acelerada, porque a gente foi um dos mais práticos em ensinar marketing de conteúdo. Então eu entendi esse propósito e eu sou ridiculamente útil para os meus... Por isso que hoje em dia o cara às vezes não me conhece, mas conhece a Copify. Conhece a mão. Conhece a mão, conhece o passo a passo, né? Muito tutorial. Então, para viralizar organicamente, é legal para tu viralizar dentro do teu nicho, entender o teu propósito, né? E junto com esse aí, por exemplo, o cara trabalha com uma coisa que é manual. Né? É tatuador, por exemplo, né? Tá cheio de tatu, né? Não vou falar Luciano, é Luciano. O autocorretor da gaveta puxou. Aí ele tem que pensar 2 vezes. É porque o cara acabou a tinta na hora de escrever o nome dele. É uma categoria muito de processo. É mostrar o processo. O que bomba lá é mostrar o processo. Quem tem produto, eu chamo de categoria de desejo. O cara tem que ser o melhor do nicho dele, se eu ver no celular e mostrar o celular de várias formas, mostrar os detalhes do celular no vídeo, né? Então, essa é uma pergunta, tem categorias de conteúdo e aí tem comportamentos de conteúdo diferente. O meu, eu faço muito para salvamento. Eu faço para ser muito útil. E o meu perfil começa a esfriar quando eu começo a me distanciar do meu propósito, né? Então a Folha, ela foi uma forma de eu ensino uma coisa que não é visual, não tem nem ferramenta, né? O conteúdo é uma coisa que é realmente do mundo das ideias aqui. O GA, então eu mostro o GA, né? Tem essa questão, né? Eu tenho uma dificuldade que o GA é uma parada que é 16:9, né? E a telinha é 9:16. O principal problema é esse.